Neste vídeo abordaremos o assunto acerca da escatologia segundo a visão cristã e segundo a visão bestiana. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou separar ele em duas partes. Uma apresentando como é a visão cristã acerca do Apocalipse e outro vídeo apresentando a visão bestiana sobre o Apocalipse. São visões distintas e eu vou dar detalhes sobre cada uma delas para vocês perceberem as diferenças entre uma e outra, a divergência de pensamento entre o pensamento do cristão e do bestiano em relação ao Apocalipse, os acontecimentos que hão de acontecer. Bom, vamos lá. Segundo a visão cristã, o que vai acontecer no Apocalipse? Bom, o Apocalipse, segundo eles, tem a duração de 7 anos, com referência à última semana que falta se cumprir das semanas lá de Daniel. Aí essa última semana que falta concluir, né? Aí cada dia se refere a um ano, então totalizando 7 anos. Ele começa com a vinda das duas testemunhas mártir, que vai fazer seu testemunho durante 3 anos e meio, profetizando contra a besta que está para subir do abismo, que no caso é o anticristo. Então, durante esses 3 anos e meio, é o tempo de sua profecia. Quando o anticristo assumir o poder, né, ele vai estar matando essas duas testemunhas mártir, né? Ele já vai estar meio que reinando ali, porque esses 7 anos é dividido em duas partes, sendo 3 anos e meio de falsa paz e o restante dos outros 3 anos e meio de grande tribulação. A pregação das duas testemunhas mártir é durante essa falsa paz desse líder, suposto líder mundial que fez uma aliança de paz mundial com o mundo. Então, vai ser um período de paz, que na verdade é uma falsa paz, e durante esse período desses 3 anos e meio de falsa paz, que esse líder mundial, que futuramente vai se revelar como sendo o anticristo, ele estabeleceu nessa paz com o mundo durante esses 3 primeiros anos e meio, né? É o testemunho das mártires com relação a profetizar contra ele, né? Aí quando terminar o testemunho, o anticristo vem e mata elas, que é a besta que sobe do abismo. Aí acontece aquilo que em Daniel fala, que na metade da semana ele vai romper a aliança e o Messias será tirado. E então aqui ele já se refere que antes da vinda de Cristo, da volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo, né, se manifestaria o iníquo, né, que é o anticristo. Então, como ele já estava reinando como líder mundial, trazendo uma falsa paz, e durante essa liderança houve o testemunho das mártires, as mártires morreram. Quando as mártires morrem, acontece o quê? O arrebatamento. Aí nessa de acontecer o arrebatamento, o anticristo se revela ser quem ele é. Ou seja, os cristãos são arrebatados, poupados de participarem da grande tribulação. Os cristãos fiéis. Os que são mais ou menos, que não são totalmente convertidos ou não são totalmente fiéis, ficaram. E os que foram bons subiram. Então acontece o arrebatamento antes de começar a grande tribulação, que é o restante dos 3 anos e meio. E aí se faz essa apologia ao arrebatamento secreto ou invisível que ninguém vê.
que já seria a segunda vinda de Cristo, né? Ou a volta de Cristo. A primeira etapa, né? Porque diz que é separado em duas etapas essa segunda vinda. A primeira etapa seria para arrebatar a igreja e a segunda etapa para quando ele descer do céu para estabelecer seu reino. No caso, seria uma terceira volta, né? Porque se ele já voltou uma vez, aí estaria voltando de novo. Então, são três vindas. Então, já começa por aí, né? Aí tá, arrebatou, começou a grande tribulação. O líder mundial, que era pacífico, começou a se revelar ser o tal anticristo que ele é. Aí acontece a perseguição à igreja, aos cristãos que ficaram, né? E os outros aceitaram a marca, né? Para poder fazer parte desse governo mundial sob a imagem da besta lá que tem que aceitar o tal do 666, enfim. Senão não pode comprar e vender, etc. Aí os cristãos que não aceitaram a marca morrem. Os que aceitaram acabam tendo que passar pela ira de Deus, né? A ira de Deus é destinada aos ímpios que aceitaram a marca da besta, não aos cristãos que rejeitaram, uma vez que eles morreram, mas claro que vai ter os sobreviventes. Aí tá. Aí Cristo desce. Aí já seria a terceira vinda, né? Ou mais uma vez voltando, porque ele já veio para arrebatar a igreja. Agora ele volta com a igreja para descer e estabelecer seu reino. Nessa, ele joga a besta e o falso profeta, né? O anticristo e o falso profeta no lago de fogo, eles morrem lá no lago de fogo. E o Satanás é lançado na prisão. Nessa começa o reino milenar de Cristo na terra, né? O diabo é lançado no abismo preso por 1000 anos, enquanto Cristo reina com a igreja e os sobreviventes, né? Por 1000 anos. Encerrando-se os 1000 anos, Satanás é solto da prisão para enganar as nações, até que fogo do céu desce e o diabo posteriormente é lançado no inferno, no lago de fogo, né? Juntamente onde já se encontrava o anticristo e o falso profeta. Aí acaba a história e aí Deus começa a reinar para sempre e o bem triunfa para sempre. Bom, os pontos aqui. O anticristo, ele antecede a volta de Cristo. Esse é o primeiro ponto. Então, Cristo não volta enquanto o anticristo não vier primeiro. Só que, até para o anticristo se manifestar, ele terá que ser antecedido pela vinda das duas testemunhas mártires. Ou seja, se as duas testemunhas mártires não aparecem, não tem como o anticristo aparecer, porque eles vão testemunhar contra quem? Entendeu? Então, precisa haver as testemunhas do martírio para profetizar contra o anticristo, para depois o anticristo vir e matar as duas testemunhas mártires, para depois Cristo vir e matar o anticristo. Então, é essa a sequência. Então, antes de se preocupar que o anticristo tem que vir antes da volta do Cristo, se preocupar primeiro com as duas testemunhas mártires que tem que vir para profetizar contra o anticristo durante o período de 3 anos e meio, que seria os 3 anos e meio inicial durante a falsa paz que esse líder mundial vai trazer. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão da igreja ter sido poupada de passar pela grande tribulação, uma vez que elas presenciaram a manifestação do anticristo enquanto líder mundial pacífico. Mas ele não revelou ser quem ele é, porque isso daí só vai se revelar depois do arrebatamento. Se Cristo se manifestasse na sua volta para subir a igreja para o céu no arrebatamento, se ele se manifestasse de forma visível, de forma que todo mundo pudesse ver,
ninguém depois poderia ser enganado pelo anticristo, porque ia ver, olha, eu vi Cristo no céu levando a igreja, então eu já sei que ele é o Cristo e você não é. Então, tipo, eu não vou ser enganado por você porque eu vi a verdade ali em cima. Entendeu? Então, se Cristo se apresentasse de forma visível a todos antes do anticristo se revelar ser quem ele é, as pessoas não seriam enganadas porque ia saber que Cristo é aquele que subiu a igreja para o céu e que esse cara que está aqui na terra é o anticristo. Então não haveria engano, porque as pessoas já iam ver Cristo primeiro. Cristo só faz sentido ele se revelar visivelmente depois, quando as pessoas tivessem sido enganadas durante a grande tribulação, com relação àqueles que ficaram. Entendeu? Então, nisso, em cima disso que se baseia a questão da primeira etapa da segunda vinda de Cristo, pousar sobre essa ideia de ele vir de forma secreta, invisível e ninguém vai ver. Justamente para não quebrar com esse esquema de ser enganado depois. Porque se as pessoas verem a verdade antes, não tem como elas serem enganadas depois. Então faz sentido, nesse ponto de vista, ele se manifestar a primeira parte da segunda vinda de forma invisível, depois visível. E só que também entra em contrariedade porque ele tem que voltar duas vezes, né? E não só uma. A Bíblia é clara em relação às passagens de Cristo na Terra. Ele só veio uma vez e só volta uma vez. Essa coisa de voltar duas vezes, que nem é apresentado aqui, que ele vem para levar a igreja e depois vem de novo para estabelecer o reino. Então já são duas voltas, totalizando 3 vindas, né? Então já extrapola a quantidade de passagens que o Cristo tem que passar na Terra. É só 2, não 3. Então, essa visão cristã já é meio errada porque ela já apresenta 3 vindas, né? Ele tem que voltar 2 vezes, uma para levar a igreja e depois outra para estabelecer o reino, quando pisa em terra, para acontecer o tal do reino milenar. Então, só por aí já dá para ver, né? E outra coisa que também não faria muito sentido é o arrebatamento ser no final da grande tribulação. Isso depois também da ira de Deus, né? Porque são 2 etapas, como eu falei. 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Só que depois da grande tribulação, ainda nesses 3 anos e meio, acontece a ira de Deus. Porque é primeiro necessário que aconteça a injustiça do homem, para que depois disso intervenha a intervenção divina, né? Venha a justiça de Deus sobre a injustiça cometida pelo homem. Então é necessário que o homem pratique a iniquidade para depois Deus vir com a justiça dele, castigando o que o homem fez em relação ao mundo, entendeu? Então, logo em seguida da grande tribulação acontece a ira de Deus, que é o derramar da taça da sua cólera. Em relação a isso, normal. Mas aí tá, aí Cristo desce do céu, joga o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e prende Satanás no abismo por 1000 anos. E aí começa o seu governo milenar sobre a terra, ou seja, o governo de Cristo por 1000 anos na terra. Depois Satanás é solto. Aí já é o terceiro ponto que eu acho super errado. Se já tem a oportunidade de acabar com o mal de uma vez por todas, para que eu vou prender o diabo por 1000 anos? Já jogou o anticristo, o falso profeta no fogo. Beleza, estão lá queimando. Para que eu vou prender o diabo por 1000 anos no abismo, lá esperando, tomando chá de cadeira, para depois desses 1000 anos soltar ele de novo, para dar brecha para ele enganar de novo as nações? As nações já estavam no engano antes do Cristo voltar. Aí Cristo volta e estabelece seu reino milenar. Aí eu prendo o diabo enquanto Cristo reina, o diabo está preso lá.
Aí depois solta o diabo de novo para ele enganar as nações. Por que que vai permitir ele enganar de novo? E outra, as pessoas que forem participar desse reino milenar já estão seladas com o selo de Deus. Uma vez selado com o selo de Deus na testa, não tem como ser enganado porque você já está com o destino da sua alma definido. Então, como que vai soltar o bicho lá para enganar? Como se não tem como enganar mais porque já está selado, já está salvo. Não tem como fazer perder aquilo que já está salvo, entendeu? Então não faz sentido soltar o diabo para enganar de novo, sendo que as pessoas que eram do reino milenar já estão salvas. Então, para você ver que não faz sentido. E outra, quem que depois de 1000 anos convivendo com Cristo na terra vai se deixar ser enganado de novo pelo diabo? Não faz sentido. Isso é até meio que uma ofensa. Então, resumindo, Cristo reina temporariamente por 1000 anos na terra, aí o diabo é solto e depois é jogado no lago de fogo. De uma vez por todas, aí o mal, agora pelo menos, de fato é vencido definitivamente. Aí começa o reino eterno, aí esse daí não tem fim. Então tem o reino temporário milenar e depois o reino eterno, que nunca se acabará. Então são dois reinados, uma de Cristo e outra de Deus, por assim dizer. Mas voltando à questão que eu fiquei sem responder, por que que o arrebatamento não pode ser no final da grande tribulação? Porque Cristo já está voltando para estabelecer seu reinado na terra. Ou seja, para que que ele vai subir? Subir para descer de novo? Ele já está descendo. Não tem sentido subir na hora que ele está descendo. Se fosse para subir, não precisava descer. Então, nesse ponto também faz sentido o arrebatamento ser antes, porque aí quando ele voltar para descer, ele já está descendo com a igreja que ele já tinha arrebatado antes. Então ele está descendo junto com os salvos, né, que ressuscitou dos mortos, mas a igreja que não passou pela morte, porque foi poupada de passar pela grande tribulação. Então, nesse sentido, ele voltar para descer é porque ele já tinha arrebatado, já tinha subido antes o pessoal para depois descer junto com eles e os outros, né? Então, nesse sentido, vemos que o arrebatamento só faz sentido se for antes e não no final. E uma passagem que também pode ser usada para reforçar essa ideia do arrebatamento ser antes da grande tribulação é o próprio Apocalipse 12. Eu vou adiantar aqui para não ficar muito longo. Capítulo 12, versículo 5. E deu à luz a um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já se tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Aí mais para frente, no versículo 17, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, só aí já dá para perceber que a criança, o filho da mulher que foi arrebatada para o céu, é a igreja, que o dragão não conseguiu comer. E a própria mulher foi para o deserto, ou seja, os que ficaram se escondeu. Só que aí que tá, aí mais para frente você vê que o dragão se irou por não ter conseguido tragar o filho da mulher, que foi arrebatado para o céu, e aí foi fazer guerra a quem? Ao resto da semente, ou seja, os que ficaram. Não é toda a semente, o resto. Então, significa que uma parte foi para cima. Então, só aí já dá para perceber que a criança foi arrebatada primeiro, para depois o dragão, por não ter conseguido tragar a criança, vai fazer guerra ao resto da semente, os que ficaram. Então, partindo desse trecho, dá para pautar em cima dessa tese de que o arrebatamento é antes da grande tribulação.
Então, para finalizar aqui, vamos recapitular, fazer o resumão aqui. Os 3 anos e meio de falsa paz, com o anticristo disfarçado de líder mundial pacífico e a pregação das 2 testemunhas mártir. O rompimento da semana é marcado pelo arrebatamento da igreja, e aí começa a fase da grande tribulação, onde o anticristo cai a máscara e ele revela ser o cara mau que ele é. E aí nessa de haver perseguição aos cristãos, gente aceitando, outros negando a marca e morrendo, aí tá. Aí depois começa a ira de Deus e o derramar da taça sobre os que aceitaram a marca da besta. Até aí tudo bem. Aí começa a volta de Cristo para descer, estabelecer seu reino e dar castigo aos ímpios, o anticristo e o falso profeta, para jogar no lago de fogo. Prende o diabo no abismo, Cristo reina por 1000 anos, o diabo é solto do abismo, depois ele é condenado no fogo para sempre e Deus reina eternamente. Esse é o resumo segundo o Apocalipse esperado pelos cristãos. É assim que eles querem, que eles veem, né, que vão se concretizar as coisas. Mas eu acho que ficou claro os pontos que eu levantei acerca das 2 testemunhas mártires antecederem a vinda do anticristo, a questão do Cristo ter que ficar voltando várias vezes, mais de uma vez, uma para levar a igreja para o céu e outra para descer do céu para a terra, e a questão do prende e solta do diabo. Em vez de vencer ele de uma vez por todas, fica segurando ele meio que numa quarentena de 1000 anos, depois solta e é vencido de vez. Isso também não faz sentido. Então, são coisas para vocês refletirem certos erros aí escatológicos. Então, agora não percam o próximo vídeo, que vai apresentar a visão de como vai acontecer o Apocalipse segundo a visão da fé bestiana. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e aperte o sininho para receber notificações dos novos vídeos que serão lançados neste canal. E se inscreva também. Siga nas redes sociais, @bem-vindos ao fim.